Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O que pensam os portugueses do turismo? É o tema desta semana do nosso programa, com base num novo barómetro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que revela que os portugueses valorizam o turismo, mas querem uma gestão mais controlada e sustentável do setor. Mais de 2/3 dos inquiridos reconhecem que o turismo é benéfico para a economia, mas apenas 1/3 sente que esses benefícios se traduzem em ganhos concretos nas suas vidas. O estudo vem ao nosso programa com um painel mais alargado que o normal, com Zélia Breda, doutorada em turismo, professora da Universidade de Aveiro, coautora deste estudo. E ainda, para comentar os resultados, aqui em estúdio, o arquiteto Tiago Mota Saraiva e Bernardo Trindade, antigo secretário de Estado do Turismo e presidente da Associação de Hotelaria de Portugal. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos começar por Zélia Breda, à distância, professora da Universidade de Aveiro. Vamos olhar para as principais mensagens do barómetro. Elas estão sistematizadas, são 10, eu vou tentar ajudá-la a percorrê-las. Globalmente, dá-me a ideia, professora, que em todas as afirmações que o barómetro faz, há sempre um mas. É um setor importante para a economia, mas há um alerta, os inquiridos consideram-se, enfim, satisfeitos com algumas dimensões, mas deixam também diversos reparos. Gostaria de lhe pedir uma primeira pincelada sobre os principais resultados, nomeadamente a forma como o turismo impacta os portugueses. Ora, muito bom dia a todos e obrigada pelo convite para poder apresentar de uma forma breve os resultados deste barómetro. Tem aqui vários resultados, alguns não são obviamente surpreendentes. De facto, algo que transparece logo é a importância económica do turismo. É um setor visto como muito positivo para a economia nacional, mas de facto traz aqui algumas condicionantes à vida dos portugueses e de facto é isso que é retratado também como impactos negativos sentidos pela população. E esses impactos também, não surpreendentemente, são mais percepcionados nos municípios que têm uma maior exposição ao turismo. E esta exposição ao turismo foi medida com base no rácio entre hóspedes e residentes. Portanto, aqueles municípios que têm um número superior de hóspedes em relação aos residentes, têm obviamente um volume de turistas muito superior àquilo que se calhar era expectável e, portanto, isso traz um conjunto de impactos negativos também a nível económico, mas obviamente também a nível social. E, portanto, o barómetro percorre um bocadinho esses impactos a nível económico, são aqueles que de facto são mais percepcionados. Os impactos negativos são os que são mais visíveis em relação aos positivos e dentro dos impactos, os económicos são de facto aqueles que estão mais percepcionados. Falando dos impactos positivos, porque de facto o setor é importante para a economia, não só na geração de emprego, mas também obviamente de investimentos e novas oportunidades, maior diversidade de oferta de serviços que obviamente são para turistas, mas também oferecem serviços para a população local. Esses são, digamos assim, aqueles que são mais percepcionados como impactos económicos positivos, mas depois temos um conjunto de impactos negativos que são muito visíveis e que têm a ver também com uma conjuntura, obviamente que o turismo vem, se calhar, a impulsionar, digamos assim, também estes custos de habitação, não só aumento dos preços para quem quer comprar casa, mas também quem quer arrendar e, de facto, o preço aumenta principalmente naqueles municípios que têm uma maior exposição ao turismo. Professora, e além portanto, no fundo, esta forma como os portugueses olham para o turismo é muito também contaminada, não só pela economia, mas em particular com todo o debate à volta da habitação. Digamos que é uma crise da habitação que se mistura também na forma como os portugueses olham para o turismo, é isto? Sim. No fundo foi esse o principal impacto percepcionado, portanto o aumento dos custos de habitação e a diminuição do número de casas para habitação, que pode estar relacionado também com o aumento da oferta de alojamento local, de Airbnbs, portanto que já não estão para arrendamento temporário e portanto acabam por estar
ligados ao turismo. Há uma conclusão que os portugueses defendem a redução do alojamento local, não propriamente pela questão do turismo, mas pela crise habitacional, é isso? Exato, portanto, é percepcionado que o aumento deste número de apartamentos ou de casas que vai para o setor do turismo como diminuição da oferta que existe, mas obviamente que não é só o turismo, há uma crescente procura, mas é percepcionado como o setor exacerbar, digamos assim, isto que está a acontecer a nível das grandes cidades, mas não só, um pouco por todo o país. Muito bem, já volto a si, professora. Tiago Mota Saraiva, a sua primeiro olhar global sobre os resultados do barómetro do turismo, e depois já vamos concentrar-nos em algumas mensagens em particular. Bem, em primeiro lugar, muito bom dia, eu agradecer o convite. Eu diria que é relativamente natural que as pessoas reconheçam no turismo um papel fundamental para a economia, num país como Portugal. Mal não fosse, ou seja, diria que então teríamos, por exemplo, em crescimento um grande sentimento de turistofobia, que eu acho que não existe ainda, e teríamos também uma sensação de, era recíproco, ou seja, as pessoas quando falam sobre o turismo também se veem a ir viajar e a fazerem turismo e a não quererem abdicar disso. E é bom, porque isso traz conhecimento, traz enriquecimento de culturas. Portanto, eu, por exemplo, responderia que reconheço que o turismo tem um extraordinário papel na economia em Portugal. Agora, aqui a grande questão tem muito a ver com as suas consequências e com a forma como nós temos vindo a tratar as suas consequências e na forma como regulamos. Quer dizer, nós estamos num momento em que, por exemplo, o grande organizador da Web Summit em Portugal vem declarar atenção, porque nós estamos com os preços muito elevados. Exatamente, chama a atenção a dizer que de um momento para o outro os preços dos hotéis subiram todos e isso teve um impacto, e neste momento está uma discussão enorme sobre isso. E, na verdade, isso revela uma coisa muito particularmente interessante, porque tem a ver com uma leitura muito mais ideológica, muitas vezes, quando é dita que é técnica, que tem a ver com, se calhar hoje, por exemplo, o Governo Local de Lisboa estará muito mais sensível ao apelo dos diretores da Web Summit a regrar, quando eles cá vierem, a tentar regrar e a apelar aos hotéis para não subirem tanto os preços, e muito menos sensível a regrar o alojamento local. Porque, de facto, o que as pessoas estão a dizer, isto de uma forma muito clara, se há coisas muito claras que aqui são ditas, tem a ver com isto. Uma das medidas essenciais que as pessoas defendem é uma regulação, de facto, do alojamento local e uma diminuição, quer dizer, são 2/3 das pessoas que respondem que é fundamental. Porque as pessoas estão a sentir em várias coisas. Não sentem só na habitação. Já lá vamos chegar à habitação. Sim, vamos separar. As pessoas sentem na questão da recolha dos lixos, por exemplo. É um dos fatores que é apontado aqui como uma das matérias que causa problemas. O trânsito e os transportes. E, na verdade, relativamente aos salários, também temos de falar, porque o que tem vindo a ser associado ao salário do setor do turismo é um salário muito, muito precário. São condições de trabalho muito, muito precárias. E nessa medida percebe-se, os salários não têm acompanhado o aumento de custo de vida que o turismo tem imposto, porque os restaurantes estão mais caros, o acesso às coisas básicas que os turistas podem pagar estão mais caros. Portanto, os salários não estão a corresponder a esse nível e, sobretudo, os vínculos laborais não estão a corresponder. Isso são muitas políticas públicas também, já metidas aqui neste bloco. Bernardo Trindade, também a sua leitura global em relação aos resultados do barómetro? Bom, em primeiro lugar, o inevitável e agradecimento pelo convite à Renascença, saudar também o estudo e a importância e a oportunidade do estudo, e saudar o Tiago Mota Saraiva, que é sempre um papel, um gosto nos reencontrarmos, e dizer, começar logo por dizer, que duas notas que ele salientou, com as quais eu estou totalmente de acordo. Em primeiro lugar, em relação ao extraordinário papel do turismo na nossa economia e a necessidade imperiosa de regulação.
da regulação por parte dos poderes públicos, no sentido de termos um equilíbrio entre quem opta por fazer uma visita a Portugal por variadíssimos motivos e quem cá vive. Portanto, termos aqui um equilíbrio na abordagem. De qualquer forma, eu gostaria de salientar um aspecto que é muito importante e que resulta um bocadinho também do meu percurso e da forma como olho para o setor há 20 anos, quando vim assumir as funções públicas que o Zé Pedro Frazão há pouco recordava. Dizer-vos que quando cheguei a Lisboa vindo da Madeira, aliás percebe-se pelo sotaque, que o país turístico eram basicamente Lisboa, o Algarve e a Madeira. Portanto, não havia, o país turístico não existia. E, de facto, é extraordinário como, passados 20 anos, o turismo assumiu-se como o principal instrumento de coesão económica e social do país. O senhor hoje tem, sem dificuldade, a possibilidade de, em todo o país, poder dormir, poder comer, poder experienciar um conjunto vasto de atividades. E isto, indiscutivelmente, resultou, em primeiro lugar, do lado empreendedor de investidores portugueses e estrangeiros, mas, sobretudo, um bom equilíbrio entre os poderes públicos. E, se nós percorrermos os 308 municípios do país, não há presidente de Câmara que não diga que o seu município tem como atividade estratégica o turismo. E isso é fundamental, sendo a Rádio Renascença digamos, um meio de difusão absolutamente nacional, que quem nos ouve de Bragança ao Corvo perceba, identifique-se com esta temática. A questão da regulação que o Tiago aqui trazia é absolutamente central, nomeadamente nos grandes centros. Mas a regulação do turismo ou do alojamento local? Porque parece que o alojamento local parece ser mais o mal da fita. O alojamento local, quer dizer, façamos a divisão mesmo dentro do alojamento local. Eu tenho alguma responsabilidade porque o alojamento local foi criado em 2008, quando eu estava em funções públicas, e o objetivo foi regular o alojamento que estava fora, e digamos, do circuito, os hotéis do ou circuito a formal. Gostou do alojamento local? Olha, convivemos muito bem com o alojamento local, porquanto ele veio, em primeiro lugar, traduzir algo que é absolutamente central. Toda a recuperação de edificado que o alojamento local permitiu, ela é positiva porque valoriza as nossas cidades, as nossas grandes urbes e, sobretudo, um olhar diferente. Por outro lado, outro aspecto que é muito importante, mesmo em Lisboa, enfim, estamos em Lisboa, vamos olhar para Lisboa. É verdade que em determinadas freguesias das 24, leia-se Santa Maria Maior, Misericórdia, São Vicente e Santo António, tem uma maior incidência. E quando fazemos o equilíbrio entre o número de alojamentos que estão afetos ao alojamento local face ao geral, essa percentagem é elevadíssima, precisa de ser regulada e espero que o regulamento do alojamento local que a Câmara Municipal de Lisboa vai aprovar possa efetivamente fazer. Limitando? Limitando, condicionando. Se eu tenho uma perspectiva que vamos de estabelecimentos de alojamento local que possa chegar aos 2,5% do total e quando tenho 30% ou 40%, tenho que regular. Uhum. Agora, realisticamente, não são só essas 4 freguesias que compõem as 24 freguesias de Lisboa. Se houver alojamento local em Santa Clara, em Benfica, no Lumiar, estaremos contra a capacidade empreendedora de fazer estender estes efeitos, estes extraordinários efeitos. Qual é o critério para limitar ou regular, digamos assim? O regulamento define uma percentagem daquilo que deve ser afeto ao alojamento local. E nestas freguesias que eu estou a referir, estas novas freguesias, esse valor está muito longe de sequer ser ultrapassado. E, portanto, nós temos que olhar para isto, porque, repare, nestes estudos, neste estudo e noutros estudos, nestas freguesias de menor densidade, aquilo que os agentes económicos locais vinham apelar é de que, não, aconteçam, venham ao alojamento local, venham hotéis, criemos condições para que este progresso possa também ser sentido nestas... A bem de quê? Zé Pedro, há uma coisa aqui que é muito importante, porque nós, quando falamos do turismo, falamos apenas e só dos efeitos diretos. Mas falamos também nos efeitos indiretos. Eu vou falar de uma experiência que conheço bem, que é a experiência dos hotéis. Já vamos desenvolver, mas só para finalizar, dizer-lhe o seguinte:
quando um hotel surge, não é só a riqueza e o emprego do hotel que se gera, é sobretudo a alimentação de outras indústrias. Pensemos na indústria têxtil, pensemos no alimentar, pensemos na cutelaria, de toda que é produção nacional que acontece num hotel em função de uma perspectiva empreendedora. Zélia Breda, eu gostava que entrasse aqui na discussão sobre alojamento local. No barómetro, pelo que percebo, são muitos indivíduos com maior vulnerabilidade residencial que tendem a apoiar restrições ao alojamento local. Pergunto-lhe se esta exigência em relação ao alojamento local dos inquiridos se generaliza por todo o país ou está de facto mais concentrado em zonas urbanas e particularmente nas zonas metropolitanas? Efetivamente, naqueles municípios com maior exposição ao turismo, estes impactos são mais visíveis, são mais percepcionados. E concordo totalmente com a visão do Bernardo Trindade, que de facto temos que olhar para o território nacional e nomeadamente para municípios que de facto têm a maior exposição, mas não todas as freguesias nem todos os locais tem este nível de desenvolvimento e é necessário, de facto, haver uma redistribuição dos fluxos para que os benefícios do turismo sejam levados para outros locais e que não haja uma concentração excessiva de oferta de equipamentos e de pessoas que obviamente transtornam também o cotidiano, o dia-a-dia dos residentes. Traz benefícios económicos, porque de facto não estamos só a falar daquilo que é o efeito direto, e obviamente existe um conjunto de subsetores que estão relacionados com o turismo, e obviamente todos aqueles que são os setores que trazem inputs para estes subsetores, e de facto a atividade turística mexe com a economia, com vários subsetores de atividade. Esta concentração de alojamento local, nomeadamente nas grandes cidades, levou a que, de facto, determinados locais que já têm atrativos fossem, de facto, houvesse uma maior concentração destes equipamentos e levasse mais pessoas a esses locais, e que leva àquilo que se chama overtourism, mas basicamente este conceito acaba por ser uma nova palavra para designar um problema que já existia há algum tempo atrás. Já agora o estudo também, ou os inquiridos também, apoiam uma estratégia de diversificação da economia para diminuir a dependência económica do turismo, não é? Exatamente, portanto há um risco de dependência em qualquer setor, e obviamente o turismo é muito fruto de modas e pode ser obviamente afetado por questões que não são controladas pelo país, nomeadamente crises económicas ou pandemia, como aconteceu, ou mesmo modas de operadores turísticos que possam apostar em outros destinos mais apetecíveis, e portanto o risco de estarmos dependentes desta atividade económica, e como o Bernardo Trindade falou e muito bem, hoje em dia qualquer município aposta no turismo como um setor de diversificação e também de desenvolvimento territorial, mas de facto, e há alguns anos atrás, lembro-me de um estudo que foi feito dos planos diretores municipais, poucos falavam do turismo, e de facto hoje em dia todos os municípios apostam neste setor, mas este setor deve ser uma aposta não apenas única, mas de diversificação para complemento daquilo que são as atividades já existentes, e obviamente o turismo liga-se muito bem com outras atividades como um complemento para diversificar e não para obviamente concentrar o desenvolvimento nesta atividade. Tiago Mota Saraiva, alojamento local, ainda estamos aqui na questão do regulamento, que expectativa tem em relação a esse regulamento? Bem, que o regulamento pode ser bom ou mau, quando é feito, não é? Regulamentar, sim, isso pode, temos uma porta aberta aqui, mas eu diria, vamos um bocadinho, remontemos à ideia do que foi o Airbnb. O Airbnb foi uma empresa unicórnio, uma plataforma online, que fundamentalmente se baseava em dois critérios, que era num critério quase geral, que era as pessoas alugavam um espaço, na maior parte das vezes no início era um quarto, para irem viver para um determinado território, para uma determinada cidade, para um contexto urbano, onde desfrutavam da vida como ela era daquela cidade. E, na verdade, o que se foi percebendo, o Airbnb já não é nada disso, portanto é uma entidade que cresceu, uma grande plataforma também de alojamento local e com várias questões, mas o que se percebeu, e isso tem a ver com uma coisa que é urbana e que nós todos conseguimos perceber, urbanística,
teve a ver com a necessidade destes segmentos de mercado, de hotelaria, de turismo, se concentrarem em determinados territórios das cidades e de alguma forma não se espalharem de uma forma coerente. Isto, grande culpa de quem desenhava as cidades e dos urbanistas que as determinavam. Em Lisboa, no Porto, no Algarve, por exemplo, a transferência imediata do que é habitação para alojamento local é uma coisa que está que é irracional, que é profundamente irracional. Não são as mesmas coisas. Tal como outras coisas que se assistem ainda hoje e que nós não estamos a conseguir travar. E isso é particularmente preocupante. Que tem a ver com qualquer edifício que fica devoluto. O projeto que vai nos centros das cidades é um projeto de hotelaria, coisa que não pode ser. De hotelaria ou alojamento local também? Ou alojamento local. Mas isso não pode acontecer. Porquê? Porque, na verdade, isso é no fundo, como tentar ao máximo, retirar o máximo da cidade, porque mais anos, menos anos, estes territórios vão começar a ficar vazios. Porque as pessoas... Se houver limitações, já não será assim tão fácil. Desenhar a cidade tem a ver com torná-la não monofuncional. Se nós começamos a criar o centro, a Baixa de Lisboa, por exemplo, a Baixa de Lisboa durante muitos anos, as pessoas de Lisboa iam à Baixa porque sabiam que muitas vezes havia aquela loja onde tinha aquela coluna especial de corrida que se podia conseguir comprar, as sementes que se podiam comprar. Hoje já não. Hoje mudou com os novos espaços de comércio. Exatamente, os espaços de comércio tornaram-se monofuncionais, mais ou menos as mesmas coisas do que há em muitos centros de outros países, embora haja já reversões noutras cidades. Estamos a ter políticas completamente diferenciadas. Nós estamos a recuar do ponto de vista... nós ainda estamos numa geração de políticas dos anos 80, 90 e nós estamos a perceber o que está a passar nas outras cidades. Porque isso também vai, mais ano, menos ano, vamos começar a perceber o declínio que é vir para Lisboa. Já há muita gente que diz que não vem para Lisboa para ver, no fundo, uma cidade disneyficada. Agora... O que é que eu acho que é preciso perceber? É que isto tem muito a ver com o desenho urbanístico, tem muito a ver com o que se quer para a cidade e com a discussão do que se quer para a cidade. Não pode ser só. Mas há uma outra questão de planeamento. Eu coloquei a questão do regulamento e a sua qualidade pelo seguinte: de que vale fazer um regulamento muito bom em Lisboa se não houver um regulamento em Oeiras, em Cascais, em Loures ou noutra concelho adjacente numa área metropolitana? Bem, sendo que os fluxos de transporte são conhecidos, não é? Por exemplo. Isso vale... É verdade que tem de haver políticas metropolitanas, é verdade que tem de haver políticas regionais. Ou seja, vamos entregar isto a cada Câmara por si... E tem de haver políticas nacionais. E isso que nós temos vindo a assistir é que elas não têm existido. Repare, é muito claro, nas respostas que aqui nos são dadas, que as pessoas já existe uma maioria significativa de 2/3, como eu disse há pouco, de 2/3 que quer regulação e diminuição do alojamento local. Isso é um dado objetivo. Há outros dados que a mim me preocupam, por exemplo, eu gostaria de tentar perceber o que é que as pessoas entendem por limitação de visitantes. Tenho receio que isto possa ser um início de alguma turistofobia, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que é problemática e que pode vir destes processos. Mas agora, eu acho que neste momento as pessoas, para além de reconhecerem o papel importante na economia que o turismo tem tido, as pessoas também já o sentem e há uma maioria significativa que está aqui expressa de várias formas que já o sente, que também o turismo, que não podemos ficar única e exclusivamente monofuncionalizar em torno do turismo as cidades, que não podemos os nossos territórios e a nossa economia, que foi de facto muito alavancada a partir do turismo, mas tem-se tornar mais diversificado. Os inquiridos concordam consigo. Sim, estou-me a agarrar ao estudo e acho que há aqui uma série de sentimentos e há aqui uma série de percepções que são certíssimas. As pessoas vivem isso e, sobretudo, eu, por exemplo, gostei muito de ver a questão dos lixos, que é um tema muito falado em muitos sítios, e das pessoas perceberem que, por exemplo, muitos dos argumentos das juntas de freguesia é dizer é porque há aqui umas pessoas que não têm cultura ou que têm outras culturas, muito sentimento anti-imigração, e as pessoas percebem que não, que muitas vezes é o turismo, são os Airbnbs que são vazados de um momento para o outro com grandes fluxos de produção de lixo para determinados contentores, e isso percebe-se as pessoas percebem, não? Pode contrapor, se quiser. Posso contrapor, sobretudo com dados, porque deixe-me dizer-vos o seguinte: quando a Câmara Municipal de Lisboa decidiu aumentar a taxa turística de 2 para 4 euros, nós não só insurgimos-nos... Nós quem? Nós, a Associação da Hotelaria de Portugal e os seus associados,
muito vocalmente, porquanto não estava explicado, não estava dito onde é que o dinheiro ia ser, a ser aplicado, e sobretudo num aumento desta magnitude, quando os estudos da Câmara apontavam para crescimentos em termos do impacto do turismo em torno dos 6, 7% e aumenta-se 100%, sem explicar, foi uma coisa que nos insurgimos muito, e mais do que isso. Eu próprio, como presidente da associação, e vários associados nossos, fizemos visitas às 24 freguesias, sobretudo para perceber os impactos que estávamos a tratar. E aquilo que encontramos era um bocadinho aquela que era a nossa sensibilidade. Em relação à questão do alojamento local, e eu aí tenho que ser completamente justo, nós temos que separar aquilo que são hostels e guest houses, portanto, estruturas relativamente organizadas, daquilo que são apartamentos em alojamento local em prédios de habitação, em que nós, no fundo, temos uma convivência que não é uma convivência salutar, porquanto os objetivos são efetivamente diferentes. Ou seja, uma pessoa que, sendo proprietária de um apartamento, o coloca em exploração de alojamento local, significa que as entradas e saídas de pessoas são muito maiores do que aquela que é um normal funcionamento de um prédio de apartamentos. Isso tem que ser efetivamente regulado. E coloca questões de condomínio, não é? E a decisão do condomínio, a decisão que o governo anterior tinha tomado no sentido de dar poderes ao condomínio, no sentido de uma decisão, quando o proprietário decide colocar em alojamento local, entretanto caíra, do meu ponto de vista, mal, por decisão deste governo, é algo que deve fazer-nos pensar. Portanto, no fundo, eu queria evidenciar isto. Uma coisa são hostels e guest houses, que é uma estrutura organizada e que funciona como mini-hotéis. E deixem-me, desse ponto de vista, dizer-vos uma coisa. Os 24 presidentes de juntas de freguesia, quando se reuniram connosco, diziam, não, o tema não é o tema das unidades hoteleiras, porque as unidades hoteleiras, de forma muito ordeira e organizada, tratam a questão do lixo para depois ser recolhidos. O tema são, de facto, em prédios de habitação. Muitas vezes estabelecimentos em alojamento local, o proprietário, enfim, de forma pouco informada e provavelmente sem consequência, diz ao cliente, não, ou seja, a questão do lixo. Não, o senhor basicamente o que faz é embrulhar aí os sacos e deixa-os lá embaixo, quando sair. Obviamente, isto tem que ser regulado. Esta capacidade de carga, indiscutivelmente, tem que ser olhada, porque senão, obviamente, temos estes problemas em que os locais, aqueles que estão habituados a uma forma de organização, veem essa organização ameaçada. E isso, obviamente, tem que ter... Regulada Câmara a Câmara? Câmara a Câmara, com certeza, em que as zonas de maior densidade têm que, obviamente, merecer um olhar muito particular, e desse ponto de vista temos, aliás, um desafio para este novo mandato. A Câmara Municipal, num determinado tempo, tinha decidido a questão da recolha e do tratamento dos lixos, passá-lo para as juntas de freguesia com verbas. Este tema não foi de todo totalmente concretizado. Há agora uma ideia de voltar a centralizar na Câmara Municipal de Lisboa o tratamento e a gestão do lixo. Vamos acompanhar esse tema com grande oportunidade, porque esse é claramente um tema que põe em causa determinados equilíbrios. De qualquer maneira, eu gostaria de dizer-vos o seguinte, porque o Tiago trouxe esta questão há pouco na introdução, relativamente, digamos, a um desabafo que os senhores da Web Summit tinham feito relativamente aos preços da hotelaria. Isto, de facto, é preciso não ter noção nenhuma, e, se me permitem, tratar-nos um pouco como a República das Bananas. Quem é que não tem noção? É o Sr. Paddy? O Sr. Paddy, do Cosgrave da Web Summit. Porque, atenção, este evento que acontece em Lisboa desde 2016, que tem merecido um apoio substancial do país, Portugal, em relação a este evento, que extravasa completamente as fronteiras do turismo, e se é uma iniciativa, um evento que interessa a todo o país, então não podem ser só a taxa turística entregue pelos hoteleiros de Lisboa à cidade de Lisboa para cofinanciar este evento. Este tema é um tema de grande atualidade. Eu próprio, como membro do Fundo de Desenvolvimento Turístico que decide o futuro da atribuição das taxas turísticas, me tenho insurgido
anualmente relativamente a este desequilíbrio. E virem-nos, quer dizer, depois de definidos estes montantes, que são montantes excepcionais, com contratos leoninos que sustentam esta relação, ainda vir criticar preços que, aliás, estão muito longe de estar provados que esta ou aquela unidade hoteleira esteja a praticar preços. Eu não sei que experiência é que o Sr. Pedi teve, porque ele não a concretiza. Portanto, lança apenas o anátema um bocadinho sobre o setor hoteleiro, que é o principal financiador deste evento em Lisboa. Mas isto é o que temos. Ele ele demonstra uma série, num dos seus posts, demonstra uma série de hotéis que subiram de preços. Mas eu acho divertidíssimo que seja da parte dele que venha uma iniciativa para tentar regular o mercado de Portugal, pelo menos durante a World Summit. Não deixa de cobrar os preços que está a cobrar. Exatamente. Pelo acesso, nomeadamente portugueses, a este evento, com um conjunto de exigências que estão longe de serem aceitáveis, nomeadamente no tempo em que estamos a viver, onde há uma concorrência à escala global e o interesse relativo deste evento tem vindo a diminuir, e eu posso provar com diminuições da taxa de ocupação exatamente porquê, porque de facto o número de interessados que vêm aí a este evento tem vindo a reduzir-se, porque à escala global há mais concorrência. Isso e, é portanto, inevitável, trazer este Bernardo. tema agora... Acha que é inevitável essa degradação? Eu acho o seguinte, o compromisso... Não eram esses eventos que também eram o compromisso de Portugal, chamados por Portugal e o compromisso por de Portugal é até, julgo, mais 2 anos, e nessa altura, se o país, todo ele, económico, social, achar que este apoio se deve manter, nada contra. Agora, aquilo que direi sempre é que este evento não pode estar ancorado apenas na taxa turística paga pelos hoteleiros de Lisboa. Eu quero ir falar com a Zélia e o Tiago tem só qualquer coisa para deixar. Não, isto é uma grande incoerência muito interessante de todo o sistema, que é uma entidade ultra neoliberal que vem cá fazer uma ação altamente financiada pelo Estado, que nos vem pedir que durante o seu período regulemos as nossas condições. O preço dos bilhetes. Zélia Breda, o Tiago sublinhou aqui um outro ponto das mensagens que tem a ver com a limitação do número de turistas em zonas sobrelotadas. Gostava que desenvolvesse um pouco o que pensam os inquiridos. O que é que poderemos e como interpretar, no fundo, esta conclusão? Bom, de facto, zonas que já têm um grande volume de turistas são percepcionadas como zonas onde têm mais impactos negativos, nomeadamente aquilo que se falou há pouco, do lixo, do trânsito caótico, falta de estacionamento, aumento dos preços. Portanto, normalmente percepciona-se mais esses impactos negativos nessas zonas onde existe uma sobrelotação de pessoas, e muitas vezes há também, obviamente, um conjunto de equipamentos, nomeadamente alojamento local, nesses locais, mas também lojas que muitas vezes são para turistas. Não tem nenhuma ligação a nenhum pensamento relacionado com a imigração ou com os estrangeiros que nos visitam? Nós, na altura que estávamos a desenhar o questionário, colocámos algumas questões, porque de facto poderá-se ter essa sensação de estrangeiro, mas de facto as pessoas que responderam não atribuem muito, não têm dificuldade, se calhar, em fazer essa diferenciação entre aquilo que é a imigração, portanto, estrangeiros que vêm para Portugal para trabalhar e pessoas que vêm para Portugal para, obviamente, fazer férias. O Tiago queria aqui fazer-lhe uma pergunta. Sim. Zélia, só uma questão que eu tive dúvidas neste estudo. Os entrevistados são portugueses ou residentes em Portugal? São portugueses, sim. Ok. Sim, Zélia, e a sublinhar ainda outros aspectos desta matéria? Porque quando colocado com a percepção que as pessoas têm sobre os impactos do turismo, obviamente impactos negativos e positivos, foi colocado um conjunto de afirmações, nomeadamente algumas mais ligadas à parte sociocultural, desta questão da ligação com outras culturas, de destruição do património ou mesmo a perda da autenticidade dos costumes, e de facto esta componente sociocultural não foi tão valorizada como o aspecto económico, porque obviamente o setor do turismo tem uma importância para a economia portuguesa e que é percepcionado mais
obviamente por pessoas que vivem em concelhos onde essa atividade é mais visível, mas também na sua globalidade. É uma das conclusões, porque diz aqui, os muitos residentes continuam a apoiar a vinda de turistas estrangeiros, um apoio consistente e transversal aos municípios, não? Ou seja, não depende daqueles que estão mais sujeitos a esta pressão, não é? Exatamente. Até porque, como eu estava a dizer, esta componente de perda de autenticidade ou mesmo a questão dos preconceitos e estereótipos em relação a estrangeiros, a média foi mais ou menos, digamos assim, nem para o sim nem para o não. E quando se fala dessa questão da segurança, muitas vezes atribuir também, e quando falamos destas questões, e vê-se muito nos mídia, atribuir a estrangeiros, e as pessoas não ligam o turismo, portanto a vinda de estrangeiros para turismo, a esta questão da insegurança e da criminalidade. Portanto, eu penso que as pessoas de facto têm aqui alguma diferenciação entre aquilo que são impactos causados pela vinda de estrangeiros para trabalhar e pessoas que vêm, obviamente, para turismo. Tiago, estamos numa faixa ainda saudável da gestão que não cai ainda na tal turistofobia, na sua perspectiva? Eu acho que estamos ainda numa faixa saudável do entendimento da sociedade para com o turismo. Acho que já estivemos muito melhor. Acho que temos alguns reflexos já de elevada preocupação em alguns territórios, mas é importante perceber uma coisa, que também é um dado que vem neste estudo, que é quando as pessoas falam dos principais beneficiários. Na pergunta dos principais beneficiários, dizem desde logo os residentes são os mais prejudicados. E os residentes, as pessoas estão a falar de si próprias. E depois identificam de uma forma clara e inequívoca as grandes empresas e os grupos internacionais, cadeias hoteleiras, companhias aéreas, etc. em primeiro lugar, e logo a seguir o Estado Central e os pequenos empresários locais. Eu acho que é importante que nós tenhamos esta consciência. Eu aí acompanho muito daquilo que tem vindo a ser o estudo do economista Nuno Teles, que tem feito sempre na análise da nossa sociedade esta relação, este nexo entre o turismo e o imobiliário, como as grandes fontes de crescimento do PIB nacional. E ainda há pouco, num texto dele de junho deste ano, escrevia, por exemplo, uma coisa absolutamente extraordinária, pegando nos dados da Forbes, das famílias mais ricas em Portugal, entre 2019 e 2024. 5 anos, dos quais nós tivemos ali pelo meio Covid, portanto, a economia do turismo teve ali uns percalços. A família Pestana aumentou 3 vezes o seu income, portanto, passou de 681 milhões de euros para 1.750 milhões de euros. E isto as pessoas sentem, ou seja, sentem que há um processo para o qual as pessoas não estão a antagonizar, de certa forma, querem regular, mas que não são elas os principais beneficiários. Bernardo, sobre isto? Lembro-me sempre da velha máxima do Love Palm. Eu não quero acabar com os ricos, eu quero acabar com os pobres. E sobretudo, há uma coisa aqui que é muito importante. Nós estamos aqui a falar de eventuais excessos. Acho que, apesar de tudo, as conclusões do estudo são muito positivas do ponto de vista do interesse e da vinculação daquilo que temos que efetivamente regular e fazer. Acho que o nível de senioridade destes debates tem melhorado muito. Agora, aqui em Lisboa, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Os próximos 5 anos vão ser anos muito difíceis do ponto de vista desta atividade económica. Esta atividade económica atingiu um planalto no ano anterior. Este ano já vamos ter degradação das cifras e nos próximos anos vamos assistir um bocadinho a uma, não acentuada, mas a uma degradação que resulta tão somente do seguinte. Nós hoje estamos completamente limitados do ponto de vista aeroportuário. Ou seja, hoje não há capacidade de resposta no aeroporto de Lisboa face a uma procura que é uma procura crescente. Alguma coisa se fez bem ao longo destes anos na nossa relação com o mundo para fazer com que tantas pessoas queiram visitar Portugal. As nossas respostas vão continuar a ser noutros destinos, nomeadamente o crescimento do Porto, o crescimento no Algarve, o crescimento na Madeira, nos Açores, porque tem infraestrutura aeroportuária e capacidade para receber companhias aéreas que querem voar para cá. Não acontece isso em Lisboa. E, portanto, levanta desde logo um tema. Isso é uma inevitabilidade. É uma inevitabilidade. E há um tema que é um tema importante, para o qual nós temos vindo a chamar a atenção das próprias instituições, designadamente do concessionário do aeroporto, da navegação aérea, que é no fundo, sermos eventualmente seletivos.
seletivos quando atribuímos um slot. O slot é uma autorização para aterrar e descolar. E, sobretudo, fazer uma análise o que é que se está a deixar no país. O que é que uma companhia aérea, em função da regularidade, em função de uma ligação direta, está efetivamente a deixar na cidade ou companhias de primeira e de segunda conforme o tráfego? Não é companhias de primeira e de segunda. Há um histórico que nós acompanhamos e, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo claro. Um qualquer cidadão, turista, que vem dos Estados Unidos em direção à Europa, passando apenas por Lisboa para mudar de aeroporto e para mudar de companhia aérea, digamos que esse contributo é um contributo menos significativo de alguém que, vindo diretamente para Lisboa, pernoita 4 ou 5 noites, consegue, no fundo, visitar o país e daqui... Mas qual é o critério que atribui? Como é que aplica essa atividade? Tem que se estudar isso. É um tema que se tem que estudar. Ainda antes do novo aeroporto? Certamente, porque, Zé Pedro, também não acredita no novo aeroporto. Ser completamente franco. Em função de uma experiência que temos já de há 50 anos, com as condicionantes todas que acontecem já hoje e que vão acontecer para o futuro, o finalizar desta infraestrutura vai transportar-me a mim, nomeadamente, para fora da vida ativa. E, portanto, eu aqui tenho que ser egoísta no bom sentido. Eu tenho que, neste momento, concentrar em obter respostas que, de alguma maneira, preencham a nossa preocupação nos próximos 5, 10 anos. Mas está limitado o aeroporto? Como é que quer fazer isso? O aeroporto está limitado e, portanto, o que está a acontecer neste momento são obras que permitam a qualidade da experiência, porque a qualidade da experiência, como sabemos, no aeroporto de Lisboa não é satisfatória, nomeadamente para passageiros não Schengen. Portanto, essas obras têm que acontecer. Depois tem que simultaneamente acontecer, nomeadamente de quem tem slots, ou seja, autorizações para voar, a própria aeronave tem que permitir mais pessoas para que, de alguma maneira, a gente possa, no fundo, manter para o mesmo nível de aviões, termos mais pessoas e depois fazermos algo que nós temos repetidamente referido, que é, de facto, aumentarmos a estadia média na cidade de Lisboa. Nós, neste momento, são cerca de 2,14 dias. E se nós aumentarmos, por exemplo, mais um dia, as pessoas afluírem um bocadinho a cidade de forma regulada, de forma organizada, podemos, no fundo, fazer o seguinte. Eu estou de acordo com a redução da dependência do setor do turismo, mas o setor do turismo, quer dizer, construiu o seu mérito. Temos no fundo, que as outras atividades económicas também crescerem para que, neste conjunto, possamos cumprir aquilo que cumprimos nos últimos 5 anos. Portugal cresceu acima da média da União Europeia com uma impressão digital chamada contraponto. O Bernardo não está de acordo com as conclusões do que as pessoas dizem que o Governo deve fazer. Bem-estar de residentes e aumentar o aeroporto não salvaguarda o bem-estar dos residentes e reduzir o alojamento local. São as duas grandes coisas que se diz neste estudo que o Governo deve legislar. E isso é uma matéria que é particularmente significativa. Por favor, não criemos agora outro ciclo de financiamento deste setor e de favorecimento deste setor, porque teve muito favorecimento ao nível desde as discussões do imposto das práticas urbanísticas, teve enormes favorecimentos que outros setores não tiveram para atuar, acumulou capital e agora é a hora destes setores. Você tem que concretizar isso um bocadinho mais. Família Pestana triplicou a sua riqueza. Agora, se for chamada, se há uma queda, há uma sobrevalorização, uma sobreprodução de turismo neste momento. Eu não sou advogado da defesa da família Pestana, ainda que eles sejam oriundos da minha terra, eu seja amigo deles. Mas para lhe dizer o seguinte, a gente também tem que, de alguma maneira, eles fugiram aos impostos. Deixaram de pagar qualquer tipo de tributo. Não faço ideia, nem tenho dedo de julgar. Não fugiram. Então estou eu a dizer-lhe que não fugiram. Mas como é que interpreta a posição que não é do Tiago, é dos inquiridos, ou seja, num estudo, que mostra que os benefícios do turismo, de acordo com os inquiridos, são reconhecidos, mas a distribuição é assimétrica, favorecendo grandes empresas e o Estado mais do que a população residente. Isto são os inquiridos que dizem. Deixe-me que lhe diga o seguinte. É uma percepção errada que tem? Eu acho que aqui tem que se trazer alguma cientificidade. Ou seja, já vou chamar Zélia Breda sobre nós temos de facto empresas que, curiosamente, em Portugal,
Não são, quer dizer, o Grupo Pestana pode ter esse epito em relação ao seu volume de faturação e ao número de postos de trabalho que cria e aos impostos que entrega ao Estado, mas depois o setor do turismo é, no fundo, como aliás um pouco a economia portuguesa, mas eu vou ater-me só ao turismo, são basicamente micro, pequenas e médias empresas. Bernardo, concordemos, pelo menos eu estou mais de acordo com os resultados do estudo do que o Bernardo e com a percepção das pessoas. Eu acho que há números que justificam isto, acho que há números e podemos debater noutra sessão, sim, acho que há números que justificam e sobretudo há uma condição das pessoas que sentem isto. E se continuamos neste caminho, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, estamos a falar da turistofobia. Eu peço a Zélia que entre aqui nesta questão em particular, e talvez até aprofundando, não sei se tem mais dados em relação a esta matéria, Zélia Breda. De facto, a percepção das pessoas é que não beneficiam totalmente daquilo que são os benefícios, não há uma redistribuição destes benefícios do turismo. E é apontado, de facto, o Governo Nacional e os grandes empresários como os principais beneficiários, mas também há aqui uma percentagem significativa para os pequenos empresários locais, ou seja, o setor privado, na sua generalidade, é percepcionado como o grande beneficiário, não surpreendentemente, porque de facto tem a sua atividade ligada ao turismo e beneficia com a vinda de turistas. E os próprios residentes não se percepcionam como os principais beneficiários. Aliás, existe aqui um gráfico interessante que refere, e há bocadinho estávamos a falar de turismofobia, de facto ainda não existe esse nível como acontece em alguns países da Europa, em algumas cidades em particular, porque de facto acreditam ainda no crescimento do setor, mas tem que ser um crescimento moderado e controlado. E a visão é que o turismo tem crescido demasiado rápido e não se tem conseguido acompanhar este grande crescimento, e é necessário impor algum controle e limites a este crescimento para que de facto seja bem sucedido e tenha obviamente aqui um desenvolvimento sustentável nas suas várias dimensões. E eles próprios acreditam que devem assumir um papel mais ativo nesse processo de planeamento, portanto não são ouvidos, não são chamados para o processo. É isso, há aqui uma conclusão. Tem um forte desejo de maior influência da população nas decisões sobre o turismo. É isto, não é? Exatamente. Sentem-se aliados porque, no fundo, estão a ser tomadas decisões sobre os espaços onde eles habitam, onde eles trabalham, que é pensado muitas vezes em função do turista e não do residente, e, portanto, sentem-se um bocadinho aliados e não se sentem benefícios, muitas vezes só sentem os impactos negativos da atividade. Tiago, além de votar, além de decidir governantes e autarcas, como é que a população pode entrar mais nas decisões sobre o turismo? Aí, acabar-se com esta cultura de participação, com uma lógica de consulta às pessoas, mas uma lógica mesmo de participação. Ou seja, não se pode estar a deixar pessoas nos centros urbanos completamente cercadas de um momento para o outro por uma monofuncionalização, seja ela de turismo, seja do que for. Já houve várias, por exemplo, houve zonas de clusters de bancos, há zonas de clusters de supermercados, e estar-se continuamente, na altura das eleições, falaste das cidades de 15 minutos, falaste das cidades das pluricêntricas e tudo isso, e depois nós, ao desenharmos as cidades, estamos continuamente a desenhar as cidades com centros monofuncionais. Isso tem de acabar. E as pessoas, eu sou obviamente favorável à democracia, e a democracia expressa em eleições, mas eu acho que a democracia também se tem de começar a expressar durante os 4 anos em que não vamos a eleições, criando, de facto, processos decisórios e processos não só de auscultar de uma forma muito mais... Já existem consultas públicas em muitos processos. Mas as consultas públicas são extraordinárias. E eu falo porque sou arquiteto e urbanista, portanto eu tenho a percepção que muitas vezes estamos a níveis de comunicações que não chega à maioria das pessoas, e as consultas públicas são muitas vezes feitas em torno, por exemplo, dos planos diretores municipais, em torno daquilo que são as propriedades de cada um, e as pessoas vão se pronunciar sobre as propriedades de cada um e sobre os seus interesses. E, na verdade, há uma coisa que é particularmente importante, é nós passarmos da participação em prol dos interesses de cada um para os interesses do bem comum. E as pessoas estão disponíveis para isso. Deixo um dado que é muito interessante, que é a Mensagem de Lisboa, ainda há pouco tempo, me dizia a diretora da Mensagem de Lisboa, me dizia que
as notícias que são mais vistas daquele órgão de comunicação social são todas elas relativamente, e que há mais comentários e que há maior difusão, são todas elas relativamente a questões de cidade e do urbanismo. As pessoas querem de facto participar e querem ter opinião sobre sem número de matérias que não têm só a ver com estas. Não tem havido uma cultura, às vezes tem havido com grandes processos de contestação, parte sempre da contestação. E eu acho que os governos locais do futuro terão de ser aqueles que não partem para uma decisão mais popular a partir de um processo de contestação, mas partem desde o início de processos de participação. Bernardo, como é que vamos colocar mais os cidadãos no processo de decisão na área do turismo? Indiscutivelmente, criando aqui uma base de envolvimento eventualmente diferente daquela que nós desenhamos até o presente momento. De qualquer maneira, eu queria só salientar o seguinte. Como é evidente, há pouco esta nossa conversa em torno da família Pestana foi, felizmente, depois a professora Zélia, no fundo, veio trazer aqui este aspecto, alargando um pouco aquilo que é a minha percepção em termos daquilo que são as famílias do turismo. Porque não é só a família Pestana, é a família Trindade, a família Frazão, a família Saraiva, tantas famílias por este país fora. Eu creio que não tem nada a ver comigo. Saraiva não tem nada a ver. Eu não sei se tem, mas seguramente eu posso garantir. Eu não sei quem são. Mas eu posso garantir que há famílias Saraiva que decidiram empreender nesta área do turismo e foram felizes. Este sonho é um sonho que se estendeu a todo o país e, desse ponto de vista, nós não podemos nos prezar. E eu entendo muitas vezes, e já tive várias vezes em vários debates desse ponto de vista, que há uma certa macrocefalia em torno do debate em torno de Lisboa. E Lisboa é, de facto, a nossa capital, mas não é o país. Como é que as pessoas portanto, podem participar mais? Era a minha questão. Eu acho que, sobretudo, hoje, nós temos a noção do seguinte. Nós, quando falamos de regulação, significa que há áreas em que identificamos indiscutivelmente, por exemplo, o uso em prédios habitacionais de uma atividade de alojamento local que concorre diretamente com a questão habitacional, sem que haja qualquer tipo de escrutínio, essa regulação tem que acontecer. Os condomínios têm que voltar a ter mais presença e mais poder no quadro decisório. E no planeamento quando nós aprovamos regulamentos de alojamento local ao nível dos municípios e em que definimos percentagens de unidades que podem ser afetas ao alojamento local, eu estou por essa via também a regular. E nós temos, infelizmente, alguns exemplos que são maus exemplos, mas temos, na generalidade do país, bons exemplos. E para dizer o seguinte... Sobre a participação dos cidadãos, eu gostava de saber. A participação dos cidadãos deve-se fazer nesses fóruns, quer ao nível dos condomínios, quer ao nível, inclusivamente, das próprias juntas de freguesia. As assembleias de freguesia têm hoje um espaço dedicado à população que é convocada de forma absolutamente voluntária a participar nessas assembleias. E exemplo estrangeiro. Eu sou autarca de freguesia. Sim. E, portanto, sei do que falo. Então deixa-me pôr um exemplo estrangeiro. Mais. Tem havido noutros países referendos locais sobre esta matéria, dando às pessoas a possibilidade de se pronunciar sobre matérias que implicam diretamente com o turismo. Bernardo vê isso de forma positiva ou negativa? Vejo, num quadro de participação, num quadro de democracia participativa, algo que pode efetivamente acontecer. Agora, o desenho está feito, a formulação está feita, agora temos que concretizar um bocadinho mais. Na certeza, porém, de que eu estou de acordo com este princípio de que devemos reduzir a dependência do setor do turismo, mas não retirando mérito a essa atividade. Ela tem que continuar. Agora, sejamos também razoáveis neste sentido. É evidente que há atividades económicas que, em resultado de uma concorrência muitas vezes à escala global, não têm competitividade para prosseguir. E, felizmente, no nosso caso, e temos bem a noção da nossa responsabilidade. Há pouco, quando vos referia de que nos últimos 5 anos, digamos, o contributo do turismo permitiu que a economia portuguesa, como um todo, no quadro da União Europeia, tivesse um crescimento acima da média, isso é positivo. É positivo porquê? Porque, obviamente, criou riqueza para grandes, médios e pequenos empresários, que é o fundamental daquilo que é a economia do turismo, criou emprego, criou sonho, descentralizou
E, no fim do dia, através dos impostos, aí podemos discutir se os servidores públicos são competentes o suficiente para fazer essa redistribuição. Agora, essa entrega foi feita. Um minuto final, estamos mesmo a terminar uma ronda final, Zélia Breda, deste ponto de vista. Será que os inquiridos estão a pensar nestas questões do referendo ou as consultas públicas como existem, deste ponto de vista da participação dos cidadãos? Deste estudo não é possível verificar qual é, digamos assim, o pensamento desta participação, mas de facto é unânime o desejo de ter uma maior participação no processo de planeamento. Há bocadinho falou-se aqui da questão da capacidade de carga, da sobredotação em alguns espaços e, de facto, como medir, como identificar um valor para essa capacidade de carga, o número máximo, digamos assim, de visitantes ou de equipamentos num determinado espaço. Existe, de facto, algumas estratégias que podem ser levadas a cabo a um nível mais local para medir, aferir, digamos assim, existe uma metodologia que é o do limite de mudança aceitável, no fundo tem a ver, é um pouco mais do que a capacidade de carga, é aferir junto das populações qual é que será então o limite aceitável para essa população do número de visitantes, portanto isso tem que ser uma escala mais local e de facto de baixo para cima e portanto não é imposto. Agora que mecanismos em cada município é que isso pode ser feito, será obviamente alvo de uma outra discussão, mas de facto existem já na teoria várias metodologias que podem ser levadas a cabo no sentido de aumentar a participação das pessoas, porque em determinados locais as pessoas não se sentem, apesar de existirem esses mecanismos, não se sentem ouvidas mesmo que façam passar a sua voz, portanto não é eficaz, digamos assim, nesse processo da auscultação. Um remate, Tiago, sobre este tema? Eu acho que é fundamental nós estudarmos os territórios e vamos chegar à conclusão que há, tal como este estudo chega, tal como as pessoas que manifestam este estudo, que há chegar à conclusão muito óbvia que temos de reduzir alojamento local em determinados territórios. De facto, há outros territórios que ainda podemos estender, mas, e digo isto a alojamento local, mas também digo isto na parte da hotelaria. Há, de facto, restrição na hotelaria? Terá de haver, certamente, há edifícios que não podem transitar de uma forma fácil, como agora tem acontecido, da habitação para a hotelaria, porque nós temos de determinar, nós temos um gravíssimo problema de habitação, uma gravíssima crise de habitação, mas estamos ainda hoje com as políticas urbanas dos anos 90 a responder como nos anos 90. Eu diria, só para concluir... Estamos a fechar mesmo. Exatamente. Só para concluir, é muito interessante deste estudo que a percepção das pessoas, e independentemente do que aquilo até que é o discurso partidário, agora a concentração do discurso partidário, a percepção das pessoas sobre como o governo deve atuar é bem-estar dos residentes. As pessoas sentem-se mal, porque as pessoas se colocam aqui ao responder, colocam-se como residentes, é o bem-estar dos residentes e reduzir o alojamento local. Eu acho que isto é fundamental, e é fundamental que se perceba isto e que se legisle em torno disto. Bernardo, não estou a ver a Associação de Hotelaria a concordar com a restrição dos hotéis. Vou surpreendê-lo, Zé Pedro. Não me diga isso. Vou surpreender, Zé Pedro. Em função até das limitações aeroportuárias em Lisboa, nós promovemos 2 debates na altura com os candidatos Carlos Moedas e Alexandra Leitão, e uma das questões que referimos foi precisamente essa de, neste momento, neste início de mandato, fazemos um estudo de capacidade de carga. Perceber se, do ponto de vista das infraestruturas, estamos a responder face a um bocadinho à expectativa de quem cá vive e de quem vem aqui, no fundo, vivenciar a nossa realidade. Portanto, desse ponto de vista, sobretudo para garantir o equilíbrio entre oferta de alojamento nas suas diversas dimensões e aquilo que são as limitações de procura resultantes das limitações no aeroporto de Lisboa, que essa capacidade, que esse estudo de carga fosse efetivamente feito. Admitindo limitações ao licenciamento de unidades hoteleiras na cidade de Lisboa, por exemplo? Eu acho que desse ponto de vista nós temos que estar tranquilos quando, digamos, manifestamos essa disponibilidade para que esse estudo seja efetivamente feito. De alguma maneira também está disponível não só para participar, como para aceitar os resultados. Este estudo em Lisboa está aprovado desde 2018, só que não foi concretizado. Eu acho que, digamos, o apelo que fizemos e pensamos que isso possa ter, de facto, alguma... Feito pela Câmara atual. Exatamente, quem tem essa responsabilidade. Em 2018 foi aprovado por todos os partidos uma proposta de execução de um estudo de carga. Será importante, Bernardo, na sua perspectiva, então? Acho que, sobretudo, vai permitir, num quadro de desenvolvimento futuro,
basicamente garantir um equilíbrio entre oferta e procura e garantir, sobretudo, a quem visita a cidade possa vivenciá-la da melhor forma possível, sobretudo atendendo a que há um conjunto de residentes que têm que ter também uma satisfação. E pode evitar problemas como o que aconteceu no elevador, porque essa sobrecarga dos equipamentos estaria anotada certamente neste estudo. Bernardo Trindade, Tiago Mota Saraiva, Zélia Breda, muito obrigado pelos vossos contributos à volta deste barómetro, agora publicado da Fundação Francisco Manuel dos Santos, sobre a opinião dos portugueses sobre o turismo. Este é um programa em parceria, na Renascença, com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original do pianista Mário Lajinha. A versão integral desta nossa conversa está sempre em podcast, nas plataformas digitais habituais e também nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Renascença. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, João Campelo, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para outra conversa.